Hum. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise aplicada do comportamento e hoje a nossa principal aula do ano, nossa aula mais importante do ano inteiro, que é a aula sobre análise funcional, a técnica mais importante para a gente aprender em análise do comportamento, principalmente análise do comportamento aplicada. Vamos lá então. Antes de começar com o conteúdo, vamos fazer uma revisão aí do que a gente já estudou durante esse bimestre. Nossa primeira aula foi uma aula sobre o que é análise do comportamento, principalmente para a gente delimitar o que é análise aplicada do comportamento, que é o esforço de uma comunidade de cientistas em desenvolver técnicas de intervenção para a resolução de problemas socialmente relevantes, né? Então, é um esforço para o desenvolvimento de tecnologias para lidar com problemas sociais, problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Depois a gente começou a estudar as dimensões da aba, 7 dimensões, e aí a gente começou já a nossa parte mais aplicada mesmo, menos teórica, que é estudar formas de avaliação funcional, depois como a gente faz a avaliação da relevância social de um problema de intervenção, observação direta, para a elaboração de classes de comportamento, técnicas para a gente mensurar o comportamento, medidas diferentes de mensuração do comportamento. E agora a gente pula da primeira etapa, que é a etapa de observação, para os procedimentos de análise, que aqui para a gente é análise funcional, não tem outra alternativa. Certo? Então, é nesse contexto que a gente se encontra para começar a nossa aula, para começar a estudar esse assunto. Como sempre, estou passando aqui as referências com antecedência e aqui a gente vai ter muita referência para essa aula. Eu precisei fazer uma pesquisa bem extensa para dar uma atualizada, trazer para vocês aí o básico sobre o assunto. O capítulo de referência da parte interpretativa, da primeira parte da aula, é o capítulo desse livro, o Teoria e Formulação de Casos e Análise Comportamental Clínica. O primeiro capítulo é um passo a passo muito legal, cheio de exemplos, então essa aula é toda baseada nele, ou principalmente baseada nele. O segundo, a segunda principal referência para essa aula está no livro Experimentos Clássicos em Análise do Comportamento, que foi publicado recentemente, em 2016. É o capítulo, não falo qual capítulo, mas o título é Pare com isso, menino, Análise Funcional de Problemas de Comportamento. Esse capítulo é muito interessante de vocês lerem, porque a pesquisa original do qual esse capítulo fala, que é a do Iwata 1982, ela não está em português, mas esse capítulo é a explicação dessa pesquisa. Então tem todas as informações importantes explicando como foi feito, por que foi feito. Se você não tem costume de ler artigos científicos com experimentos, esse livro inteiro é ótimo para isso, para ele começar a aprender a ler esse tipo de literatura, e ele explica muito direitinho tudo que a gente precisa. Então, eu não vou usar a referência original nesse sentido, porque nesse capítulo está explicado em português para a gente facilitar a nossa compreensão. Também o capítulo 23 do Modificação de Comportamento, da segunda edição brasileira, que é sobre avaliação funcional, ele tem o básico do que a gente precisa de maneira bem resumida, mas muito fácil de entender, o principal, muito fácil de entender. Esse texto da Maria Amélia Matos, de 1999, ele é quase um clássico dos textos de análise do comportamento brasileiros, né? Então, muito didático também, muito explicadinho, muito legal de ler. Agora, esse artigo aqui, do Beavers, Iwata e Lerman, de 1913, ele é uma revisão de literatura dos últimos 30 anos de pesquisa sobre análise funcional, que tem informações muito interessantes para a gente. Eu usei ele para parte da nossa aula, e o livro e o artigo do Iwata sobre como você adaptar análises funcionais para contextos clínicos. É uma discussão que a gente vai fazer um pouco mais para frente. E por fim, eu também usei esse outro artigo aqui, que é sobre análise funcional breve, mostrando como ela é feita e a eficácia dessa análise, se ela realmente funciona, se ela ajuda, e uma discussão que a gente vai desenvolver um pouco depois.
Para quem está assistindo esse vídeo agora, eu dividi essa aula em várias etapas. Várias etapas vão ser aí vários vídeos mais curtos, para a gente poder focar e deixar um pouco mais dinâmico. Essa primeira parte agora vai ser a mais introdutória, mais básica, e depois nos próximos vídeos a gente vai desenvolvendo isso. Então todos esses vídeos vão ser referentes a essa literatura aqui, o que vai fundamentar todo o resto do vídeo. Eu não estou apresentando nada de novo, dessa vez nem os exemplos, com exceção talvez do último exemplo de análise funcional experimental, até os exemplos de análise funcional interpretativa são dos livros. Então aqui todo o material que está nesse slide está sendo referenciado aqui. Então vamos começar. Definir o que é análise funcional. Eu peguei aqui 3 definições mais rápidas do que é a análise funcional, porque vocês vão ver que os autores dão enfoques para questões diferentes. Mas vamos analisar esses 3 exemplos no sentido de que eles concordam com algumas coisas, né? Análise funcional, então, para análise de comportamento, é a ferramenta de trabalho principal e a primeira, assim, que a gente começa, né? É o jeito como que a gente raciocina as coisas e envolve todo o esforço que a gente utiliza para identificar qual que é a função de um comportamento, né? Qual que é o valor de sobrevivência desse comportamento, para que esse comportamento está sendo executado, o que mantém esse comportamento acontecendo. É o nosso jeito de explicar por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque a pessoa está agindo do jeito que ela está agindo, certo? Análise funcional em um contexto profissional, um diagnóstico, né? É quando é o esforço que você faz para tomar um raciocínio diagnóstico. Ao invés de olhar para sintomas e achar um quadro diagnóstico, a gente vai olhar para comportamentos e achar a função deles. E quando a gente descobrir essa função e tiver certeza dela, a gente vai fechar, é isso. Ou as evidências apontam para que é essa explicação. E a gente vai procurar evidências a respeito disso. Então, dá para pensar na análise funcional como um exercício diagnóstico, mas na verdade é todo esforço de investigação, experimentação, para que a gente consiga descobrir qual é a função de comportamento, por que esse comportamento está acontecendo, o que mantém a pessoa agindo desse jeito, por que ela está sendo desse jeito, por que ela está agindo desse jeito. Aqui eu estou trazendo uma divisão da análise funcional minha. Vocês não vão achar essa divisão na literatura, apesar de que alguns autores falam de uma separação, mas aqui eu estou fazendo essa divisão para a gente entender melhor de maneira mais pedagógica. Então eu estou fazendo a divisão entre análise funcional interpretativa e experimental. Sendo que a interpretativa é a que as pessoas mais conhecem, é aquelas pessoas mais falam, que a maioria dos textos que a gente for, vocês for verem sobre análise experimental, estão falando de análise experimental e interpretativa, que é um esforço de investigação teórica, né? Você vê um caso, olha um caso e tenta interpretar a partir do que você sabe sobre análise de comportamentos, princípios comportamentais, e o caso que você viu, qual que é a função daquele comportamento da pessoa. É diferente da análise funcional experimental, em que você, depois de ter feito a interpretação, testa. Você testa a sua interpretação na prática, é como se fosse um experimento mesmo, para descobrir se se a sua hipótese foi correta ou não. Então, a maioria das vezes, as pessoas se referem à análise funcional, elas estão falando mais do esforço de interpretação, mais análise funcional mesmo, consagrada para análise de comportamento, é a experimental. Tanto é que alguns autores propõem que não se fale análise funcional quando for interpretativa, que seja uma avaliação funcional. Mas muitos outros autores ainda usam o termo análise funcional, mesmo quando não tem a parte experimental. Então, nessa divisão, a gente pode ainda identificar análises funcionais moleculares e análises funcionais molares, que vão ser os temas desses próximos 2 vídeos, essas próximas 2 aulas, e análises funcionais. Na parte experimental, a clássica, tradicional, o modelo Iwata 1982, e a análise breve, que é um modelo que foi desenvolvido posteriormente,
IOTA, né, ele apoia esse tipo de modelo também, com todas as limitações que tem, que não é um jeito diferente de fazer, não, quer dizer, não é um jeito novo, totalmente novo de fazer, é só um jeito com algumas adaptações para deixar mais prático. Então a gente vai começar agora falando sobre análise interpretativa, molecular e molar, e nos próximos vídeos sobre análise clássica, né, padrão IOTA, e a análise funcional breve. Então, bem, vamos começar com o que é análise funcional molecular. Para quem estudou princípios básicos de análise do comportamento e analisou alguns casos, identificando, né, lá a contingência de 3 termos, estímulo antecedente, evento antecedente, respostas, eventos consequentes, isso é análise funcional molecular, a princípio, né? Então, aqui é a parte que vocês provavelmente vão estar mais familiarizados, mais fácil de reconhecer. O que é análise funcional molecular? Segundo as autoras do capítulo que a gente está usando como referência, né, ela envolve você fazer uma interpretação a respeito da função do comportamento a partir da contingência atual do comportamento. Ou seja, o que a pessoa está fazendo, quais são as consequências, quais são os eventos consequentes da ação dessa pessoa e quais são os eventos antecedentes e as funções entre eles. Então a gente vai olhar para o momento presente, vamos dizer assim, para a contingência atual que está mantendo esse comportamento ali ao vivo, por meio de algum relato que a gente conseguiu, uma narrativa ABC que a gente conseguiu descrever esse comportamento. E aqui a gente tem 5 passos para realizar uma análise funcional molecular, né? A gente vai passar por todos esses 5 passos agora como uma forma de dar uma revisada aí nos princípios básicos, né? E como uma forma de entender o passo a passo de como que é uma análise funcional molecular. Então, primeiro, identificar as respostas, né? Identificar as respostas, elaborar essas respostas em uma classe de comportamento. A gente já fez isso, já revisitou como é que faz isso na aula anterior, duas aulas anteriores, sobre observação direta para elaboração de classe de comportamento. Mas a ideia é que a primeira coisa é você olhar para o que a pessoa está fazendo. Quais são os comportamentos que ela está exibindo e agrupar esses comportamentos em classes funcionais. Uma dica que as autoras dão é não escolher a resposta negativa. Então, a pessoa parou de dar atenção, a pessoa deixou de fazer tal coisa. Não, foca no que a pessoa está fazendo. Igual a gente tem falado agora, né, por causa da quarentena, deixar de sair. Não, isso não é um comportamento. Ficar em casa é um comportamento. Evitar respostas que não estão sob controle operante. Esse tipo de modelo de análise funcional ele é focado em a análise de comportamento operante. Então, ele não é um bom modelo, ele não é que ele não é um bom modelo, ele não foi criado para a gente analisar comportamento respondente. Então, quando a gente estiver fazendo análise funcional, a gente vai dar foco para os comportamentos operantes, né? As ações, atitudes, movimentos, pensamentos, expressões verbais que a pessoa, comportamento verbal que ela exibe, e a gente não vai focar agora no que ela está sentindo, nas reações respondentes que ela tem, nos sentimentos que ela tem. Então o foco é no comportamento operante. Até porque se a gente conseguir entender o operante, o reflexo, o comportamento respondente vai ficar mais fácil para a gente entender depois. Segundo passo, identificar os eventos antecedentes. O que aconteceu antes, né? Alguns momentos antes e durante a ocorrência daquele comportamento que a gente identificou no passo. Depois, identificar os eventos consequentes. O que aconteceu logo após a pessoa exibir aqueles comportamentos em específico. Depois que a gente faz essas 3 identificações, aí a gente identifica os processos comportamentais. Em relação às consequências, que tipo de processo comportamental que aquela consequência exerceu sobre a resposta? E aí a gente tem as opções. Forçou, positivo ou negativamente. Uniu, positivo ou negativamente. Foi um tipo de extinção. E no caso dos reforçadores, tanto positivo quanto negativo, a gente consegue identificar um esquema de reforçamento? Qual esquema de reforçamento em vigor, né, em vigência ali? Esse esquema dá características para a resposta da pessoa e é importante a gente tentar identificar ela agora. Em relação aos eventos antecedentes,
quais são os estímulos discriminativos envolvidos, quais são os possíveis processos de generalização que ocorreram, que estão acontecendo, e quais são as operações motivadoras que estão em vigor ali naquele comportamento. Depois de identificar os processos, identificar os efeitos, né? Se foi identificado um reforçador, ele aumentou de frequência. Mas quando a gente fala em reforço positivo, além de aumentar de frequência do comportamento, ele reduz a frequência de outros comportamentos. Relativamente, não é que ele reduz, mas a gente observa que a frequência diminui. Se é uma extinção, o comportamento diminui de frequência, mas vai ter recuperação espontânea de resposta. Se é uma punição, o comportamento parou de acontecer, mas eliciou comportamento de contra-controle, né? Deu contexto para o comportamento de contra-controle. Então, identificar efeitos secundários dessas consequências. E efeitos emocionais, né? Por causa de uma punição, a pessoa se sentiu frustrada, raivosa, por causa da extinção, ela se sentiu frustrada, se sentiu desamparada, por causa de um reforçador, se sentiu bem, feliz, e por aí vai. Aqui, as autoras dão um exemplo de análise funcional molecular a partir de um caso. Nesse caso, está no livro, só pegar lá e está com mais detalhes. Aqui eu estou pegando um recorte do caso para a gente analisar e ver como é que acontece uma análise funcional molecular. Então, vou ler o caso. Patrícia, nome fictício, chegou à terapia. Está repetido ali. Patrícia chegou à terapia com queixa de que ficava triste de repente. Chorava com frequência sem saber o motivo. Ela veio de outra cidade para fazer graduação em Brasília. Segundo ela, a situação piorou muito depois que se mudou para a nova cidade. Relatou sentir-se insegura e impotente em relação a tudo: namorado, família, amigos, faculdade. Atribuía a queixa à sua insegurança e incompetência para resolver os próprios problemas. Seus objetivos na terapia eram aprender a lidar melhor com os próprios problemas e melhorar a relação com a mãe e o namorado. Embora inicialmente Patrícia não identificasse qualquer relação entre as mudanças de humor e variáveis ambientais presentes no seu dia a dia, ao longo das primeiras sessões observou-se que suas relações sociais mais relevantes eram pouco reforçadoras e receptivas às suas tentativas de interação, além de serem permeadas por críticas. Assim, quando surgiam conflitos ou questões nas relações com a mãe ou namorado, Patrícia tomava a iniciativa de falar sobre o assunto, expressar suas opiniões e propor soluções. O namorado e os familiares invalidavam suas queixas, criticavam sua conduta ou simplesmente deixavam sem resposta. Nesse contexto, fazia sentido que Patrícia se sentisse triste, insegura e impotente, efeitos da contingência de controle aversivo. Então, a queixa poderia ser operacionalizada como mostrado no quadro 1.3. E aqui está o quadro. Então, primeiro, a gente identifica a resposta. Conversar, aproximar, expressar sentimentos e opiniões. São respostas topograficamente diferentes, mas elas têm a mesma função, ou seja, elas levam as mesmas consequências, né, e estão sob controle dos mesmos antecedentes. Segundo passo, quais são os antecedentes? A ocorrência de problemas, conflitos com o namorado ou com a mãe, né, relacionamentos interpessoais. Quais são os eventos consequentes? Ou seja, o que acontece depois que ela tenta conversar, se aproximar, expressar os sentimentos e as opiniões dela? Ela recebe crítica, ela é reprimida, os problemas persistem, né? Ela está falando de problemas, ela conversa, tenta resolver, o problema não se resolve, persiste. E as pessoas, né, o namorado e a mãe, demonstram pouco interesse, né? Elas não interagem com ela quando ela exibe esses comportamentos. Qual que é a função? Quais são os processos comportamentais? Para a primeira consequência, punição, né? Ela é reprimida, ela recebe crítica. Para a segunda consequência, punição. Você tenta lidar com o problema. O problema continua a punição. Gera aí um efeito de extinção de reforço negativo, né? Suas formas de se livrar de algo que é aversivo para você não estão funcionando. E quando as pessoas não demonstram interesse, não interagem, não respondem à tentativa delas de resolver o problema, extinção. E aí, né, efeitos secundários relacionados aos sentimentos que ela tem por causa dessa contingência. Então, aqui é um exemplo de como a gente faria, né, uma análise molecular desse comportamento dela. No decorrer das sessões, Patrícia relatou vários conflitos no relacionamento amoroso quando ela conversava com o namorado sobre o que a incomodava. Ele mudava de assunto, dizia que conversar sobre a relação não levava a nada e que preferiria deixar as coisas acontecerem.
né, como está aqui no próximo quadro. Ela tenta conversar com ele, ou seja, ela tenta resolver o que está incomodando. Por que ela fez isso? Por que não? Qual que é o contexto no qual ela fez isso? Houveram conflitos e o namorado estava presente. Então esses são os eventos antecedentes. O que acontece depois? Ele muda de assunto, né, e diz que prefere deixar do jeito que está. E os problemas continuam se repetindo. Ele mudar de assunto acaba gerando um processo de extinção e os problemas continuarem lá, continua a punição. E aí os efeitos, né, secundários dessas contingências. Então percebam, a análise molecular é uma análise pontual de um comportamento com os eventos antecedentes e consequentes imediatos, vamos dizer assim, os eventos antecedentes e consequentes próximos, né, pontuais. Patrícia contou que sua relação amorosa era muito monótona. No fim de semana, ela geralmente ficava em casa com o namorado. Depois de refletir na terapia sobre o que gostaria de fazer com o namorado, a cliente tomou a iniciativa. Em um sábado, ela o convidou para fazer um programa diferente e ele disse que preferia ficar em casa, pois estava cansado. Ela ficou muito chateada. Gente, imagina o chateamento dessa menina. Então, né, vamos de novo pegar pontualmente o comportamento dela. O que ela fez? Ela chamou o namorado para sair, para ir no cinema, né? Aquela situação que os eventos antecedentes, relacionamento monótono, discussões na terapia, e que foram contexto para que ela tomasse esse tipo de ideia, né, tomasse esse tipo de atitude, e ter chegado ao final de semana. O que foi a consequência para a mudança do comportamento dela? Ele continuou agindo do mesmo jeito que ele estava agindo antes. Ou seja, não apresentou um reforçador para esse comportamento dela, gerando um processo de extinção que, como efeito, né, secundário, levou ela a uma sensação de frustração, um chateamento. Então aqui, 3 exemplos de análise funcional molecular, focado no que ela está fazendo e nos eventos próximos, né, nos eventos imediatos ao comportamento dela. A gente comete alguns erros mais frequentes quando a gente tenta fazer uma análise funcional molecular, e é importante estar atento a esse tipo de erro. Eu quero ressaltar que no livro esses erros, cada um deles tem um exemplo específico muito interessante para perceber como esse erro é comum, né, e que tipo de erro é, e soluções para como resolver. Aqui eu quero destacar esses tipos de erros para a gente. Primeiro, análises moleculares lineares, que é aquela análise em que a pessoa identifica uma resposta, uma classe de comportamento, um evento antecedente, um evento consequente. Esse tipo de caso só é usado quando a gente está aprendendo princípios básicos. Então, quando você escuta falar de reforço, de SD pela primeira vez, você vai ver casos assim. Mas, na realidade, esse tipo de caso não se encontra. Então, é muito provável que qualquer caso que você for analisar vai ter vários eventos antecedentes, uma resposta, uma classe de comportamento com várias respostas e vários eventos consequentes, cada um com função diferente. Então, a partir de agora, vamos abandonar essas análises que tem um antecedente e um consequente só. Vamos adotar a complexidade e vamos começar a expandir o nosso raciocínio. Confundir consequência com efeito. Quando a gente começa a aprender análise de comportamento, a gente fica muito querendo, não, esse é o reforço, essa punição. E essa avaliação, se é reforço ou punição, ela tem que vir depois. Antes, você tem que identificar o evento, que é a consequência que acontece, o evento consequente que acontece. Se ele vai ser reforçador ou não, é um próximo passo. Então, não vamos passar o carro na frente dos bois. Identifica os eventos sem julgar, sem avaliar, sem analisar, depois analisa. Se você analisar antes, você pode cometer erros que a gente pode acabar confundindo e levando a gente para um trabalho, um raciocínio equivocado. Identificar uma cadeia de respostas. Então a pessoa fez isso, depois ela fez aquilo, ela teve a ideia, ela dirigiu, ela chegou no restaurante. Se a consequência forçadora for comida no restaurante, junta todos esses comportamentos dessa cadeia em uma classe de comportamento só. É um encadeamento de respostas, né? Ou, se for o caso, vamos analisar comportamento por comportamento. O pensar, qual foi o antecedente, qual foi o consequente. O dirigir, qual foi o antecedente, qual foi o consequente.
chegar no restaurante. Qual foi o antecedente, qual foi o consequente. E outra coisa que acontece muito erro aqui, e a partir de agora esse tipo de erro não vai acontecer, vocês não vão cometer esse tipo de erro mais, é usar respostas da pessoa como antecedente como consequente. Então, ir para o restaurante, por exemplo, que a gente usou, né? E aí você coloca que ele pensou em ir no restaurante como antecedente, ele dirigiu como resposta e como consequência ele chegou no restaurante. Não, os três exemplos, os três casos são respostas. Pensar é o que ele faz, então é resposta. Ir ao restaurante é a resposta também. Dirigir também é a resposta. Então, o esforço que a gente vai fazer quando a gente vai fazer uma análise funcional é de identificar eventos externos que sejam antecedentes e consequentes. Eventos internos podem ser? Podem, sim, claro, com certeza. Mas para análises que não são do nosso interesse agora, são análises mais teóricas, análises experimentais, de pesquisa mais aprofundadas ou de interpretação de discussão. Aqui a gente está preocupado com efeito prático. E para o efeito prático, a gente vai precisar de identificar variáveis externas. Até porque, se você identifica uma variável interna, ela tem correlação com a variável, ou ela tem uma função com a variável externa, então a gente vai também ter que identificar essa variável externa. Então, no fim, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que sair e olhar o ambiente externo dessa pessoa para identificar o que está relacionado com o comportamento dela e não está dentro dela. Então, a partir de agora, não dá para usar eventos internos como variáveis antecedentes e consequentes, né? A gente vai procurar para o que está acontecendo fora do organismo da pessoa. Depois, especificar apenas comportamentos respondentes. E isso é muito comum, porque o que acontece? A pessoa chega pra gente, ela não chega falando, olha, eu tô fazendo isso, aquilo, e eu quero... Não, ela fala, eu tô me sentindo assim, assim, assado. E por mais que a gente possa analisar o sentimento dela, a análise funcional ela é mais focada no comportamento operante. A gente pode focar ela descreveu o sentimento, né? Não é o sentimento, é o relato dela do sentimento. Ou o próprio comportamento dela. Ela está fazendo isso, o próprio comportamento operante dela. Ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. E a gente vai deixar o comportamento respondente para uma segunda parte. O nosso foco primário vai ser nos comportamentos, no repertório operante dessa pessoa. Um outro tipo de erro que acontece muito comumente é você misturar aspectos históricos com eventos antecedentes. Então, a criança apanhou quando era criança, né? E agora ela tem esse comportamento agressivo. Tem influência? Ela tem, com certeza, ou provavelmente tem alguma influência, mas quando a gente está fazendo uma análise molecular, esses aspectos muito distantes no tempo, eles não entram na análise. Os eventos antecedentes, eles não são da vida pregressa ou da infância até do adulto, não. São momentâneos ali, né? Próximos temporalmente daquele comportamento. Então, se a gente está analisando um comportamento agressivo, não é a criança ter batido que foi um evento antecedente. Foi, por exemplo, alguém ter ofendido, a pessoa ter sido desagradada, ou alguma coisa que aconteceu pontualmente ali antes desse comportamento acontecer, né, com algum período de tempo, mas não muito longo. E aí, então, aqui né, a gente termina essa primeira parte da aula sobre a análise funcional, a parte interpretativa, né, molecular. No próximo vídeo, na próxima parte dessa aula, a gente fala sobre análises molares.